Eu quero começar com uma palavra, já ministrando aqui um texto da Bíblia, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. Diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos eram contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E dentro desta leitura, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta hora, peço que esta mensagem possa alcançar o coração daquele, ó Deus, que o Senhor trouxer para este vídeo, Pai. E que esta palavra breve, rápida, seja motivo de alegria para o coração do teu filho e que ele possa ser edificado e também possa ser alcançado pelo teu poder. Em nome de Jesus eu coloco tudo diante de ti. Amém. Bom, queridos, diante desse texto que nós acabamos de ler, nós temos que entender o seguinte, que todos nós na vida, um dia falhamos ou iremos falhar. Isto é um fato, né? Isto é um fato que a própria palavra de Deus ela fala sobre isso, de grandes homens de Deus que acabaram falhando, errando, né? Só que a novidade de vida, né? A novidade da palavra, a novidade do evangelho, é que por mais que as pessoas se encontrem em falha, elas podem se arrepender, elas podem confessar os seus pecados e elas podem ser perdoadas através do nome de Jesus. Então, felizmente, nós podemos viver livre da culpa e aprender a superar os erros que muitas vezes nós cometemos, né? Então, a Bíblia, ela dolorosamente, vamos dizer assim, ela é honesta, dolorosamente, porque a verdade muitas vezes machuca, dói, né? Então ela é dolorosamente honesta sobre as falhas de muitos homens, homens de Deus que estavam ali diante da presença do Senhor, tiveram seus vacilos e foram perdoados, né? Deus ele salva o mundo de um dilúvio através de um homem chamado Noé. Vocês conhecem a história. Mas o que acontece? O final da história de Noé foi um momento vergonhoso para ele, né? Deus escolheu um homem chamado Moisés, que conduziu o povo de Israel através do Mar Vermelho ali, né? Até a liberdade. Mas num momento de raiva, de ira, num momento de fraqueza deste homem, ele acaba não entrando, né, na terra prometida, como diz ali, né? E tantos outros que a gente poderia falar aqui. Que dizer do rei Davi, né? Um homem que a palavra de Deus diz que ele fazia as coisas segundo o coração de Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Muitos falam isso, né? Muitos pregam, e a palavra diz isso. Mas o que acontece? Davi teve um caso extraconjugal. E se não bastasse esse caso extraconjugal de Davi, esse pecado dele, ele ainda matou o marido da mulher, da qual ele tinha adulterado, né? Então, com medo de ser descoberto. Então, veja que a Bíblia ela não esconde a fragilidade dos homens. Ela não esconde as fragilidades dos homens que são homens
que foram considerados homens de Deus. Mas ela mostra a graça bondosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus percebe a fragilidade humana, só que ele tem uma solução para isso. Deus tem uma solução para a fragilidade humana. Por isso que as pessoas, elas muitas vezes, elas podem achar que elas são imperfeitas para se chegar a Deus e que Deus não as irão aceitar. Não é verdade. Então, diante desses relatos que nós vamos vendo na palavra de Deus, que homens falhos foram usados por Deus, claro que se arrependeram dos seus pecados, mudaram a sua trajetória. E o problema é que muitas vezes as pessoas acham que elas não vêm para Jesus, elas não vêm para o Senhor, porque elas não se acham dignas. Quem sou eu, de ir a Jesus, ir para a igreja, principalmente? Quem sou eu para entrar numa igreja? Mas a verdade é que todos nós somos indignos, Nós não temos merecimento nenhum. O que nos atrai a Jesus é a graça bondosa dele. E o sacrifício lá da cruz, esse sacrifício que Jesus fez é que nos traz a salvação e aplaca aí a ira de Deus. Ou seja, nos afasta, através de Jesus Cristo, nos afasta da ira de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus nos mostra que, por mais que estejamos longe, se nos arrependermos, se nos colocarmos diante dele, se nos confessarmos ele como Senhor, se nós se entregar de coração, nós temos sim a graça bondosa, o favor imerecido de Deus, que pode nos livrar da perdição eterna. Então, veja que Deus ele está, de uma certa forma, com os braços abertos para aqueles que reconhecem. Então, talvez seja isso que muitas pessoas pensam. Talvez pense que para vir a Jesus ela precisa ser perfeita. Não, deixa eu... alguns dizem assim, não, deixa eu parar de beber primeiro, deixa eu parar de fumar, deixa eu parar de adulterar, deixa eu parar de fazer as coisas erradas, daí eu vou. Não é assim. Não é isso, não é assim mesmo. Olha só, um exemplo disso é a mulher que foi pega em adultério, que está na palavra do Senhor ali, que o Senhor Jesus diz que o pessoal da época, pegaram ali uma Simone chegando aí, Deus abençoe. Não, Gisele. Seja bem-vinda, Gisele. Deus abençoe. Não é Simone, não. Então, veja só. A palavra de Deus mostra uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério pelos religiosos da época. E eles chegam até Jesus, mostrando ela, dizendo, olha, ela é digna de ser morta, de ser apedrejada. Aí Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele diz o quê? Ele diz, olha, se ninguém tiver pecado, que seja o primeiro a atacar a pedra nessa mulher. E depois de alguns minutos ali, todos foram embora, porque todos estavam com pecado. Então eles queriam condenar aquela mulher, mas aquela mulher foi perdoada pelo Senhor Jesus ali naquele momento. Ele diz, olha, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse, não, ninguém me acusou. Ninguém estava perfeito ali para me acusar do meu erro. Ele diz, olha, tampouco eu te condeno. Só tem uma coisa, você está perdoada, você se arrepende, você é perdoada, só que vai... e não peques mais, não faça mais isso. Então, quando Jesus, ali no texto que nós lemos de Colossenses, lá no capítulo Colossenses, aqui, deixa eu voltar aqui,
Quando nós olhamos ali Colossenses, capítulo 2, 13 e 15, que diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente, né? Perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós e nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando dos principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Então veja que aquilo que era contrário, aquilo que estava como contra as nossas vidas, né? Que era um passaporte para viver uma eternidade sem Deus, em Cristo Jesus diz que ele cancelou essa nossa dívida. Nós estávamos em débito com Deus. Nós estávamos devendo para Deus. Nós estávamos ali, através do pecado que entrou no mundo, nós estávamos devendo. Mas o que acontece? Jesus Cristo veio em carne nesta terra, pagou pelos preços e riscou aquilo que era contra nós. Riscou a dívida, ele pagou a dívida, ele pagou a nossa dívida, ele pagou em nosso lugar. Assim como aquela mulher, assim como aqueles heróis da fé que tiveram os seus erros, Jesus Cristo pagou isso, né? Então, o que Deus fez? Ele, através de Cristo Jesus, ele transforma o nosso fracasso em triunfo. Ele transforma as nossas vidas destruídas, né, para uma vida de abundância, uma vida no Senhor. Então, é disso que o mundo precisa saber. Que Jesus Cristo, ele não veio, diz ali a palavra de Deus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16, 17 ali, nós vamos ler sobre isso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Deus amou a humanidade, né? O ser humano de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, que a humanidade fosse salvo por ele. Então é disso que o mundo precisa saber, que Jesus Cristo veio para salvar, para que a dívida que era contra nós, contra Deus, ele pagou. E o que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar no Filho de Deus. Eu preciso me entregar. Eu preciso confessar Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Pela fé, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi morto e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quando eu me entrego, quando eu entendo esta verdade do Evangelho e eu me entrego confessando que eu sou pecador, que eu preciso da graça misericordiosa de Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor, então eu sou ali liberto das correntes deste mundo, liberto das cadeias, liberto das trevas, e eu posso agora encontrar em Cristo Jesus a luz para a vida eterna. Sabe? Então, chegando aqui, mais um irmão aí. Débora Gomes, seja bem-vinda. Deus abençoe, Débora. Seja bem-vinda. Então, é disso que o mundo precisa que eu estou falando. De Jesus Cristo, o qual pagou a dívida que era contrária a nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, estávamos perdidos, estávamos longe de Deus. Deus envia o seu Filho para morrer e pagar o meu e os seus pecados, para que nós pudéssemos agora em Cristo Jesus receber esta graça, esse favor imerecido, para que nós possamos nos aproximar de Deus, para que nós possamos passar a eternidade com o Senhor. Então a graça misericordiosa de Deus através do Filho Jesus é que nos dá o direito para estarmos
quando partirmos desta terra, na eternidade com Deus. Você já se perguntou, talvez você que, né, ainda não leu a Bíblia ainda, mas já se perguntou para onde que você vai depois de morrer? Depois que partir desta terra, para onde nós iremos? Há quem diga que morreu, acabou, enfim. Outros dizem, não, eu vou viver uma outra vida, vou reencarnar. Mas olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus em Hebreus diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez. E depois disso virá o juízo. Ou seja, o homem está ordenado a morrer apenas uma vez. Não vai ter outra vida aqui nesta terra. Não, vai ter o juízo. Agora, a eternidade, ela é real. E a eternidade vai depender da confissão que nós fizermos nesta terra. Porque depois que estivermos partidos desta terra, nós não vamos poder confessar mais nada. Nós não vamos poder nos arrepender. Né? Um morto se arrepende, ele não consegue se arrepender, porque acabou a vida dele. Um morto consegue falar? Não consegue. Mas, enquanto estamos em vida, precisamos entender isso. Que Jesus Cristo veio, pagou a dívida, né? E que agora nós precisamos nos encontrar nele. Olha que coisa engraçada, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem a vida nesta terra de sofrimento, vivem uma vida longe do Senhor Jesus, porque não encontrou esta verdade, que é a verdade que Jesus Cristo veio, pagou a dívida, e se nós estamos aqui hoje ouvindo esta palavra, é porque Ele quer mudar a nossa história, mudar a tua história, mudar a tua vida, através de Jesus Cristo. Então o meu conselho é, venha a Jesus hoje mesmo, que esta palavra possa encontrar o teu coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Se entregue a Jesus totalmente. Confesse. Confesse os seus pecados, confesse seus erros. Ah, mas eu estou muito mergulhado no lamaçal mais profundo. Acho que Deus não vai me perdoar nunca. Vai sim, isso é uma mentira do inimigo. Deus nos perdoa. O que Deus quer é que nós venhamos a confessá-lo como Senhor. Acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessar Ele como Senhor. Abandonar o erro, abandonar o pecado. Ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Acredite, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Eu digo isso porque Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. E eu não falo isso para me achar melhor do que qualquer um. Não, de maneira alguma. Eu só digo daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu estava perdido, eu estava no lamaçal, eu estava acabado, eu achava que eu não tinha mais condições de viver. Mas um dia Jesus Cristo me encontrou e eu encontrei esta verdade. Eu pude confessar Ele como Senhor e Salvador da minha vida e Ele mudou a minha vida. Então acredite que Ele pode mudar a sua história através da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você crer nele, os teus pecados serão apagados. E se você continuar com Ele, caminhando na presença de Jesus, você será perdoado e você terá uma nova chance de recomeçar. Uma história nova, uma vida nova no Senhor. Amém? Olha, eu espero que esta mensagem possa ter alcançado o teu coração. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso, olha, faça isso aí aonde você estiver. Dobre o teu joelho, se você pode, né? De repente, na tua casa, ali. Olha, eu não sei como fazer isso. Procure ajuda de alguém. E o Senhor vai colocar uma pessoa para que você possa ser conduzido e aprender mais de Jesus. Então, quero orar com você agora, em nome de Jesus, e pedir a Deus que
possa trazer mudança para a tua vida, para a tua existência. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado por este momento de palavra tão rápida, mas, ó Deus amado, uma mensagem que traz a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu, padeceu, ressuscitou e vivo está. E através do seu sacrifício, através da sua atitude de entrega, nos deu vida eterna. Ó Pai querido, obrigado pelo envio do teu Filho amado, que pagou a dívida que nos era contrária. Nós estávamos devedores em ti, nós estávamos afastados do Senhor, mas através de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nos aproxima de ti e através dele nós possamos ter a vida eterna. Obrigado, Senhor, por aqueles que me ouvem, e eu espero profundamente do meu coração, Senhor, que eles possam tomar uma atitude, aqueles que necessitam tomar uma atitude hoje de se entregar a Ti e confessar o Senhor como o seu Salvador e o seu Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém? Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês e que, em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar a sua vida, sua casa, sua família. Avenida Senador Salgado Filho, 5.650. Sexta-feira, às 15 horas, um trabalho excepcional que a pastora Adriane está fazendo aqui, que é o culto Tarde da Bênção. Está sendo uma bênção. Tá? Domingo de manhã às 9 e domingo às 19 estaremos aqui. Que Deus te abençoe. Fique na paz.